Carolina Rodrigues Kautzmann. Seja bem-vindo ao canal Sol Interno. Este é o 7º vídeo da série de 12, nos quais estou relatando experiências que me acontecem desde 2012, quando ocorreu meu despertar de consciência. Bem, vamos para mais um relato sobre pontos de proteção na Terra. Então eu acordei de madrugada e a minha consciência já estava fora da Terra. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu quando acordo, eu venho com a mente bem desacelerada e a minha consciência vai a outros locais. Ou então eu tenho visões, ou então algumas informações em tela mental. Bem, nesta experiência eu estava com a minha consciência fora da Terra e de longe eu via pirâmides transparentes que estavam em pontos na Terra. Então eu perguntei ao meu eu superior o que era aquilo. E veio que são pontos estratégicos na Terra que são para proteção, que as energias das pirâmides protegem a Terra. E eu percebia, quando estava vendo, que cada continente haviam várias pirâmides, mais de uma pirâmide em cada continente. Que também que veio a informação que são para o próprio equilíbrio da Terra. E que nesses locais existem cápsulas do tempo que estão enterradas e que serão descobertas e que serão reveladas informações, registros que foram feitos e que serão revelados da humanidade de informações, mas que muitos já foram revelados, já foram descobertos, mas não foram revelados ainda. Então, outra experiência agora muito linda que eu escolhi para relatar é a seguinte. Eu acordei de madrugada e a minha consciência também estava fora da Terra. E eu vi a Terra toda transparente. Eu vi a Terra de longe, ela estava toda transparente. Então eu via os continentes, nos continentes começaram a serem preenchidos de cores. E eu estava olhando aquela visão. Então eu vi Jesus e outros, não sei se era um mestre, haviam outros homens que estavam vestidos com vestes longas e brancas. E eles estavam todos de mãos dadas, voltados para a terra, olhando para a terra. Então eu vi uma energia brilhante se formar em cima da Terra, uma energia que circulava sobre a Terra no espaço, e eu percebia que haviam ondas de energia sendo enviadas para a Terra. Eu percebia muito claro que Jesus e os mestres estavam enviando energias para a Terra, como proteção. Nós somos protegidos por muitos seres benevolentes, por Jesus, por Mãe Maria e outros mestres, nos protegem, mas também não influenciam no nosso livre-arbítrio. Tem coisas que precisamos passar na Terra, precisamos enfrentar o que nós temos de cumprimento como missão individual e no coletivo. Então são tantos relatos para contar que eu preciso escolher os mais relevantes e que possam ser entendidos também. Porque tem muitos que são inexplicáveis, para mim são inexplicáveis, e é muito difícil a compreensão, por isso que também não sei se vou relatar. Mas outro relato que também escolhi é o seguinte. Eu estava com a minha consciência sobrevoando um local, e lá embaixo eu vi uma cidade. Eu fui descendo e vi que a cidade era bem antiga. Eu desci até o chão e percebi que as pedras eram retangulares, bem antigas. E nas laterais haviam construções bem antigas também. Parecia que era na Europa, com certeza era na Europa, porque eu percebia que havia muitas construções e no meio uma praça assim com um espaço bem amplo, como muitas cidades na Europa.
e eu via pessoas caminhando ali nessa praça. E eu vi então que de um lado começou a sair do chão um edifício que foi se erguendo todo de vidro. E ele era bem esguio, bem magro, digamos, era bem fino. Foi se erguendo esse edifício, parecia uma torre que foi se erguendo, mas a base era bem larga. E aos poucos ia afinando em blocos de vidro. E foi subindo bem alto essa torre. E depois, numa altura da torre, perto da base, eu percebi que ali era uma espécie de coluna de informações em toda ao redor dessa parte, dessa base, um pouco mais alta, não perto da base no caso. Percebia que ao redor havia uma espécie de informações, as quais circulava informação em tempo real. Então eu via imagens em todas as laterais da torre. Alguém falando como se fosse um noticiário. Parecia que assim era um tempo antigo, mas um tempo futuro no local antigo. Isso que parecia. E eu fiquei ali olhando aquele noticiário e eu percebi que quando eu firmei o olhar nessa notícia, eu expandi e entrei para o local onde a pessoa que estava dando a notícia estava. Então eu percebi que o local que eu estava, que eu expandi, era numa cidadezinha bem interior, numa fazenda. E eu fiquei ali andando, tentando sustentar aquela bilocação, essa visão, porque eu estou acordada, mas eu perdi o foco, logo eu abri os olhos e levantei. Eu percebo também que vem muitas informações que correspondem ao futuro, várias vezes, muitas vezes eu percebi que eram informações do futuro, que na verdade tudo se passa num tempo só, que vai girando, mas que você pode perceber o futuro justamente porque tudo gira no mesmo tempo, que não é linear, mas sim é um tempo multidimensional, que você vê que quando você expande a consciência e você alcança estado superior de consciência mais alto, você percebe isso claramente, que tudo se passa em várias camadas e você pode acessar tanto o futuro como o passado, como também o presente. Então, algo que eu percebi que era tipo futuro, eu vou dar um exemplo. Certa vez eu acordei e de olhos fechados eu tive uma visão na minha visão interna, que me fez buscar informações de que local era aquela visão. Então eu vi uma cena à minha frente, mais adiante assim, que eu vi que era numa cidade, e eu vi uma rua que na lateral da rua tem um espaço somente para pedestres. E eu observei que haviam postes de iluminação bem antiga. E no lado direito da visão eu vi o mar. Era uma cidade que o mar se alcançava bem na cidade. Então tinha essa ponte, era uma ponte que tinha essa rua, que tinha lateral, onde pessoas passavam, os pedestres, e no outro lado pode ser que seja de carros. Então era uma ponte nessa rua, e no lado direito havia o mar. E no lado esquerdo eu via a cidade. Muito clara, me lembro até hoje, muito clara essa visão dessa cidade. Então eu vi no lado direito que veio assim, o mar começou a avançar e veio uma onda e cobriu toda a cidade. Então eu abri os olhos, fiquei muito assustada. Mas eu guardei muito bem essa imagem. E eu fui procurar, pesquisar locais que pareciam com essa imagem, para ver aonde era esse lugar que foi invadido pelas águas com uma onda. Parecia que era bem antiga a cidade. Então fui procurar no Google imagens na Europa. Encontrei vários locais parecidos, vários locais. Mas um que mais se assemelhou com a imagem que eu vi era um local na Espanha, numa cidade na Espanha. Bem,
a gente sabe que são muitos eventos que vão acontecer, mas com proporções menores, bem menores do que poderiam acontecer. Porque devido às mudanças nas consciências na Terra, alteram o que pode acontecer. Tudo são possibilidades. E de acordo com o que nós fazemos, o que nós agirmos, nós mudamos as possibilidades do que pode acontecer ou não. Somos nós que aceleramos, que freamos também movimentos na Terra, porque nós fazemos parte da Terra, nós fazemos parte de um todo. Todas as energias da Terra e nós se movimentam em conjunto. Quando alguém desperta na Terra, quando muda a consciência, também altera toda a grade cristalina na Terra, porque nós estamos interligados. Então a movimentação de um afeta todos e também afeta a Terra, porque somos todos um. Estamos como uma teia ligada em volta da Terra, dentro da Terra. Então o movimento que um dá movimenta todos. Então por isso que as coisas podem acontecer ou não. Nós podemos também acelerar fatos, acelerar a nossa evolução conforme nossas consciências vão evoluindo. Então também eu tive uma visão que também me fez pensar, que acho que já aconteceu na Terra, mas a visão é mais antiga. Eu tive uma visão que eu vi do alto uma rachadura na Terra. Isso foi muitos anos atrás. E a gente já sabe que já está acontecendo, já aconteceu rachaduras na Terra e ainda tem outras rachaduras para acontecer. Depende da nossa consciência. Nós podemos frear, como dito. Também uma outra cena que eu me lembro, que eu vi de desmoronamentos de morros. Eu via aqueles morros desmoronando, eu via descendo árvores, pedras, e aquele monte de coisas descendo que foram dar no mar. Então isso também é algo que pode ou não acontecer, inclusive já aconteceram em locais da Terra também. Mas também já vi que o solo da Terra, eu já vi o solo da Terra se movimentando e também se harmonizando numa visão. Havia aquele movimento da Terra e aquela harmonia, as coisas iam se recuperando. Isso foi uma outra visão, as coisas iam se recuperando, assim como o nosso corpo. Quando temos alguma ferida, por exemplo, nosso corpo, as células vão trabalhando e vão se curando, todas as feridas do nosso corpo. Assim é a Terra, ela vai se curando, ela vai se regenerando e nós podemos fazer a Terra se regenerar e a Terra também pode fazer nós nos regenerarmos, porque todos somos um. Nós fazemos parte de uma mesma consciência no todo, no coletivo, no macro e no micro, que se movimentam e fazem parte de um todo. Porque podemos co-criar. Conforme a nossa consciência vai se expandindo, nós podemos chegar a um ponto de co-criar e manifestar as coisas para nós. Isso eu posso garantir, porque acontece comigo. Na medida que eu fui expandindo, que eu fui entrando em estado superior de consciência mais elevados, eu percebo que consigo manifestar algumas coisas que aconteceram, que eu pude perceber em mim e nas pessoas que me rodeiam. Isso muito claro. Então é isso por hoje. Eu sou muito grata por você estar aqui me acompanhando, por todos nós estarmos juntos nessa evolução. Sou muito grata e assim é.